Olá, minhas coisas lindas, e aí? Gostaram do meu amigo Marcos Noronha? Pois é, ele passou ontem aí fazendo um monte de perguntas, não foi? A respeito de língua e linguagem. Então, hoje, nós iremos revisar um pouco desse conteúdo que já vimos em sala de aula. Será de uma forma mais resumida, tá bom? Com mais exemplos, apenas para a gente relembrar esses conceitos. Vamos lá? Língua e linguagem. Alguém aí saberia me dizer a diferença? Pois bem, segundo Saussure, que é um filósofo e linguista suíço, ele diz que a língua não é nada mais que um sistema de valores puros, descartando toda a possibilidade de que a língua pudesse ser uma descrição do mundo, como já aconteceu em um determinado momento. As pessoas diziam que a língua era a descrição do mundo, e ele descarta totalmente isso. Ele ainda fala o seguinte: apresenta sua teoria enfocando a língua como um fato social, um produto da coletividade que estabelece os valores desse sistema através da convenção social, sobre o qual o indivíduo não teria nenhum poder. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que a língua nada mais é do que um instrumento de comunicação. Para eu poder me comunicar, eu utilizo uma língua, e essa outra pessoa ou outras pessoas do discurso, ela tem que entender essa mesma língua. Para poder a comunicação ser efetiva, a língua que eu esteja usando seja a língua que todos daquele grupo, daquele discurso compreendam. Ou seja, a língua é um código linguístico. Cada povo vai ter o seu código, onde, se eu estou indo para aquela comunidade, eu preciso compreender aquele código linguístico. Aí perguntou a mim, tia Wanda, e aí, seriam então os idiomas? Sim, a língua são os idiomas, só que não é apenas o idioma. Por quê? Porque a língua, além do código linguístico, ele tem que estar associado à cultura e o costume do povo. Se eu não conhecer a cultura daquele povo, se eu não conhecer os costumes daquele povo, vai chegar um determinado momento onde eu não vou compreender totalmente a mensagem passada naquele texto ou naquele discurso. Então, a língua, resumindo tudo, é um instrumento de comunicação, é um código linguístico, juntamente com a cultura do povo, para poder ajudar na comunicação. Aí chegamos, então, na questão da linguagem. Peraí, Wanda, eu entendi o que é língua. Código linguístico mais a cultura e costumes do povo. E linguagem? O que seria a linguagem? A linguagem é a comunicação entre as pessoas. É a comunicação que as pessoas necessitam com o uso dessa língua. Lembrando, deve ser uma língua em comum. Se um japonês chegar para conversar comigo, eu não vou compreender nada. Por quê? Ele tem que vir até a mim, né? Se utilizando de uma linguagem a qual os dois, ele e eu, conheçamos. No caso, eu teria que conhecer japonês ou ele conhecer português para a gente conseguir ter uma comunicação efetiva. Lembrando, a língua é o código mais a cultura e a linguagem é a comunicação se utilizando dessa língua. Então a gente chega nas divisões da linguagem. A gente percebe que a linguagem ela pode ser verbal, não verbal ou mista. Verbal quando usa palavras. Quando eu me comunico com a outra pessoa me utilizando de palavras. Por exemplo, agora eu estou me comunicando com vocês através de palavras. Então a gente está se comunicando através da linguagem verbal. A linguagem também pode ser não verbal, que é quando eu me comunico sem a utilização de palavras. Então, a partir do momento que um colega fala comigo e eu só respondo a ele através de gestos, dando tchau, com indicador, indicando que não, né? Mas eu não me utilizei de palavras nenhuma, eu estou me comunicando através da linguagem não verbal. E a linguagem mista? A linguagem mista vai ser a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo.
Ou seja, numa mesma mensagem eu tenho que ter a imagem associada a palavras. Então tem que estar as duas linguagens ao mesmo tempo, uma completando a outra para se passar uma mensagem. Então nós chegamos aqui a alguns exemplos de linguagem verbal. Nós vamos ter aí, ó, placas. Percebam que todas essas placas, elas vão estar escritas, não tem nenhum gesto, não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma figura, apenas palavras. A conversa entre amigos, entre colegas, a conversa com seu vizinho, ela é verbal porque você utiliza-se de palavra. A mesma coisa, uma notícia, uma reportagem, tudo que você se utilizar de palavras, apenas palavras para se comunicar, você está tendo aí, se utilizando da linguagem verbal. A linguagem não verbal é simples. Tudo que não se utilizar de palavras. Todos os códigos linguísticos a qual eu passo uma mensagem sem a necessidade de palavras. Então, cheguei pro meu amigo com o dedo indicador. Você vai à escola? Não falei nada. Só com o dedo eu digo que não. Eu estou me utilizando da linguagem não verbal. Passei em um local, tem uma plaquinha lá, não tem palavras nenhuma, só a imagem, proibido fumar, né? Ou mesmo placas que não tem nenhuma palavra, é só a imagem, também linguagem não verbal. Aqui eu coloquei um exemplo de uma tirinha, gênero textual tirinha, que nós já vimos também em nossas aulas, e depois eu vou reforçar a questão dos gêneros, que isso aí já vai ficar para outra aula. Nessa tirinha percebam que não temos balão de fala. Contudo, nós entendemos toda a mensagem desse texto, do começo ao fim, não é? Então, percebam que essa mensagem foi passada sem a utilização de palavras, apenas de imagem. Então, dessa forma, eu tenho a linguagem não verbal. Aí chegam para mim e perguntam: ô tia Wanda, mas e por que a gente precisa aprender isso? Muito simples. Para você fazer uma interpretação de texto adequado, principalmente em textos mistos ou não verbais, você tem a necessidade de aprender a ler corretamente imagem. Você tem que aprender a ler e observar todos os detalhes de uma imagem. Se for um texto misto, tem que ler muito atentamente a linguagem verbal, mas também a não verbal, para você ter a compreensão total da mensagem, do que estão querendo lhe dizer naquele texto, ok? Então, se você não consegue fazer uma interpretação adequada, né, infelizmente, em uma questão de uma prova ou mesmo durante o seu cotidiano, você vai fazer uma interpretação e uma compreensão da mensagem de forma errada. E agora nós chegamos aqui na linguagem mista, né? Que a linguagem aí pode ser ainda verbal e não verbal ao mesmo tempo, como eu já falei, né? Então nós vamos ter os gêneros charges, cartoons, anúncios publicitários como exemplo dessa linguagem. E eu coloquei aí, eu expus aí agora essa tirinha. Percebam, a outra tirinha não tinha balão de fala, não tinha balão de pensamento, já nessa tem. Por quê? Nós, para podermos compreender o texto totalmente, temos que ler tanto a imagem quanto o que está escrito, ou seja, a linguagem verbal. Beleza? Aí nós vamos ter também placas. Percebam que a primeira que eu indiquei a vocês só tinha a imagem do cigarro, né? Cortadinho aí, com esse sinal aí cortadinho. Já nessa segunda imagem aqui, percebam que tem a imagem, mas abaixo tem algo escrito. Então, nessa placa, ela deixa de ser não verbal e passa a ser mista. Nessa outra aqui que a gente encontra o tempo todo em lojas, né? Supermercado, do mesmo jeito, do mesmo modo. Também é uma placa em linguagem mista. E eu expus aqui agora esse exemplo para a gente poder se alertar um pouquinho, tá? Percebam que essa imagem foi uma imagem que
saiu em um dos vestibulares, na verdade em um dos Enems, e a interpretação dele foi feita de modo errado por muita gente. Como eu falei, para se fazer uma leitura de texto misto, tem que ter muito cuidado, porque além de fazer a leitura da imagem, eu tenho que fazer a leitura também do que está escrito. Percebam que aí no cantinho esquerdo, lá em cima, tem Polo Norte 2100, né? Então, ou seja, ele está mostrando o futuro. E mostram aí os pinguins, né, transpirando muito, sol ardente lá atrás, né, um cacto. Percebam que a terra, e tudo isso está mostrando que a terra está seca, né, mostra até alguns ossinhos para dizer, né, de animais mortos. E ainda o pinguim já falando oxente, né. Isso daí nada mais é do que um alerta, né, sobre a questão do clima, né, a questão do que estamos vivendo hoje, que as pessoas não estão acreditando, né, no aquecimento global, ninguém está acreditando, mas está acontecendo. Então, fizeram essa charge aí, na verdade, para isso, para tentar alertar as pessoas sobre esse aquecimento global que está derretendo sim o Polo Norte, né, e através desse texto aí, ele tenta fazer esse alerta a todo mundo. Só que várias pessoas interpretaram esse texto de modo errado. Falaram que o tema desse texto seria a seca do sertão. Falaram ainda sobre a imigração dos pinguins. Enfim, falaram um monte de coisas, né, onde estava nítido o tema e poucos viram por não fazerem a leitura correta. Por isso a importância de se aprender a ler corretamente textos verbais, não verbais e principalmente mistos. Em suma, nós vamos ter linguagem verbal, né? Percebam que é a mesma placa, ó, mesma placa em todas as linguagens. Proibido estacionar. Linguagem verbal, percebam que só tem palavras. Na outra, vai ser a linguagem não verbal. E, por fim, a linguagem mista. Percebam, imagem juntamente com palavras. E chegamos na linguagem formal e informal. A linguagem verbal, né, ela é dividida ainda em formal e informal. Lembrando que essa formalidade e informalidade, ela é dividida em duas modalidades, que é a escrita e a fala. Ou seja, a linguagem através da escrita e a linguagem através da oralidade, através da fala. Bem, então se liguem aí. Eu fiz esse mapa mental até aqui na porta do meu guarda-roupa, acho que vocês estão percebendo aí na foto. Recortei e coloquei aqui apenas para vocês terem uma visão ampla da divisão aí dessa linguagem. A linguagem formal é aquela a qual a gente utiliza a gramática, onde a gente se preocupa em utilizar a gramática, onde a gente segue as regras gramaticais. Já a linguagem informal é aquela linguagem do cotidiano, onde a gente não se preocupa em utilizar a gramática, onde a linguagem ela é mais leve, por não nos preocuparmos tanto em utilizar essa linguagem formal. Vandi, e em qual momento eu vou utilizar essas duas linguagens? Como eu falo o tempo todo, a linguagem ela é como a roupa, tá? A gente vai à praia, a gente tem a roupa de praia. A gente vai à escola, nós temos a roupa da escola. Nós vamos a uma festa, nós vamos ter a roupa da festa. A linguagem acontece dessa mesma forma. Então, dependendo do ambiente, dependendo da situação, dependendo das pessoas que eu esteja, eu vou utilizar-me de uma determinada linguagem. Se eu preciso
fazer uma entrevista, eu não vou jamais utilizar a linguagem formal, pois a linguagem formal eu utilizo com pessoas do meu cotidiano, pessoas da minha intimidade. Então, com os meus pais, com os meus amigos, com os meus vizinhos, não tem problema nenhum. Agora, se eu estiver no meio formal, eu tenho que me utilizar da linguagem formal. Por isso a importância de aprender todas as regras gramaticais e aprendermos também a nos portar formalmente. No entanto, na linguagem informal, ela é dividida em variedade linguística, tá? Ou variação linguística, que alguns livros também chamam de variação linguística, é a mesma coisa. Ela pode ser dividida em histórica, regional, social ou cultural. Como é isso, Wanda? Pois bem, a gente vai ver um a um, tá certo? Mas antes, vamos entender aqui um pouquinho melhor, através de exemplos, a linguagem formal. Percebam que eu coloquei aí um exemplo que é um trecho da Bíblia, porque não tem livro mais formal do que a Bíblia, né? É extremamente formal. Então, quem lê muito a Bíblia, ele se depara com a formalidade o tempo todo. Então, nós temos aqui o trecho da Bíblia que eu acho lindo, que eu acho que a descrição do amor mais perfeita do mundo é esse trecho aí. E nós temos também as redações, né? As redações pedidas no Enem, elas são pedidas com a formalidade. Você não pode sair da formalidade nesse texto. Assim como algumas cartas, porque nós vamos ter divisões em cartas, né? O gênero carta, ele pode ser uma carta pessoal, pode ser uma carta comercial. Nesse caso aí, eu peguei, tirei um print, né, de uma reportagem sobre o coronavírus e tal, e esse daí foi uma carta dos governadores daqui de Pernambuco, que mandaram para o atual presidente Bolsonaro, tá? Mas como eu falei, a linguagem, ela pede a situação também, o local que você vai utilizar, tá? Então, não há necessidade de estar com pessoas no meio informal, de minha intimidade, e me utilizar totalmente da formalidade. Não há necessidade. Não é que esteja errado, tá? Você pode utilizar, mas não precisa ser tão... como é que eu posso dizer? Não precisa você ser tão radical. Então, perceba um exemplo desse carinha aí. Ele foi à praia, né? Todo formal aí, paletó, gravata. E chega para o amigo dele, vão pegar uma onda aí, e ele fala: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegalazemos nesse instante ou mais tardiamente? Vejam a cara do surfista. Olhou para ele e disse: o cara tá doido. Endoidou, pronto, né? Então, assim, não tem tanta necessidade de vocês empregarem a formalidade quando estão no meio informal. Agora, se tiverem no meio formal, por exemplo, esse homem aí, se estivesse numa reunião de trabalho, aí tanto as vestes quanto a sua linguagem estaria perfeita. Mas, continuando, né? Vamos agora para a linguagem informal, que é essa que nós utilizamos o tempo todo. Chega aqui um aluno para falar com a sua professora. Aí, professora, eu os brother tudo, tipo assim, não estão achando maneira as paradinhas do New Português. A cara da professora, mais ou menos eu, né? Em aula, quando vocês chegam com muita gíria. Pois as gírias é um problema. Por que é um problema? Porque ela faz parte de um grupo. Se você não estiver dentro desse grupo, você não compreende a mensagem. Eu já citei até um exemplo para vocês, que eu estava em uma escola, chegou um aluno, né, depois do toque, eu já tinha até fechado a porta, ele bate, pergunta se pode entrar, e eu pergunto a ele por que ele estava chegando naquela hora. E ele fala porque eu estava batendo um sarro. Minha gente, na minha época bater um sarro era outra coisa. Então, na mesma hora, eu
né? Oxê, que é isso? Peguei e falei pra ele: meu filho, eu não quero saber das suas intimidades, não. Só que ele olhou pra mim tão estranho. Olha aí a leitura de linguagem não verbal. Através do que ele me apresentou pelo rosto dele, eu percebi que ele tava me chamando de doida, né? Ele olhou pra mim e disse: essa professora tá meio doida. Então, eu retruquei. Eu disse: e o que é bater um sarro? Aí ele olhou pra mim e disse: oxe, professora, é comer, encher o bucho, lanchar. Aí eu: ah, tá. E permiti ele entrar. Mas assim, como eu não pertencia ao grupo, não conhecia essa gíria, eu não compreendi a mensagem. Então, a linguagem formal, ela tem esse problema, né? Porque dependendo do grupo que você esteja ou não, a mensagem pode não ser transmitida corretamente. Por isso a importância também da formalidade, porque faz com que a nossa língua ela não mude ao ponto de acabar. Bem, eu tirei um print aí também tava na internet esse print aí de uma conversa. Percebam. Oi, Betão, beleza, meu irmão? Fala, velho. Tá suave? Vejam o linguajar. Vejam as abreviações, BLZ, né? Vejam meu irmão. Tá suave. Tudo isso são gírias. E essas abreviações também são indícios de informalidade. Essas abreviações BLZ, TMB, né? São abreviações e são típicos da linguagem digital, que chamamos também de internetês. E esse meu irmão, tá suave, velho, essas gírias são típicos da informalidade. Obviamente, ele tá aqui falando em um gênero que é totalmente informal, então não tem problema nenhum a utilização dessa informalidade. Contudo, esse gênero textual, que é a conversa no WhatsApp, ele já está sendo utilizado por empresas, e essas mensagens que chegam para a gente através do WhatsApp por empresas já está vindo na linguagem formal. Por que formal? Porque as empresas não têm intimidade conosco, né? Então, reforçando, a linguagem ela vai depender da situação, das pessoas que você está falando e também do meio que você está se utilizando. Então se liga aí, só para a gente dar uma finalizada. Nós vamos ter a linguagem formal, que é a utilização da gramática. Informal, não se preocupe em utilizar a gramática. A informalidade ela é dividida em variedade linguística. Eita, Vânia, o que seria variedade linguística? A variedade linguística ou a variação linguística são os modos como a gente utiliza o português, tá? Então, vamos ter, por exemplo, a variação histórica, que é a língua, né, que foi utilizada em um determinado momento, só que hoje a gente não utiliza mais. Aqui eu coloquei um exemplo de um texto na língua portuguesa arcaica, tá? Que é um trecho de um poema do século 12. Eita. É um texto do século 12, perdão. No mundo não me sei parelha, me entremefor como me vai, que já moro por vós, e aí? A gente começa a ler de, peraí, isso é português mesmo, né? É sim, só que foi de muitos anos, na verdade séculos atrás, né? Que chamamos de português arcaico. Mas assim como ele, nós vamos ter várias outras palavras que sofreram mudanças ou que foram usadas no passado e hoje não são mais. Nós vamos ter aí, por exemplo, a palavra você, né? Que antes era vossa mercê, vós mercê, passou a ser mercê, você. Hoje já estão na informalidade usando o ser, o ser. Você vai para onde, meu irmão? Né? Então, a variação histórica, chamada também de diacrônica, né? É aquela linguagem
que foi utilizado ou é utilizada durante o tempo, ao longo do tempo, tá? Mas outra palavrinha também que é muito interessante que nós vamos ter aí é farmácia, que antes farmácia era escrito com PH e hoje não mais. Então a palavra farmácia com PH, ela também faz parte da variação diacrônica ou a variação histórica. Chegamos agora na variação regional. É uma das variações que mais caem, tá, em vestibulares, em Enem e concursos públicos. Por quê? Porque ele quer saber se você entende, consegue compreender que dependendo do local aonde você se encontra, aonde você mora, você vai ter um dialeto diferente. Você vai falar a língua portuguesa de uma forma diferente. Vejam o tamanho do nosso Brasil. Nosso Brasil é muito grande. Então, dependendo do local onde você esteja, nós vamos ter, sim, algumas palavras, alguns dialetos que são utilizados de forma diferente. Por exemplo, nós aqui chamamos macaxeira, no sul, aipim, né? Mas não precisamos nem ir tão longe. Aqui em Escada, por exemplo, nós chamamos de dudu, né? Que é aquele picolézinho dentro de uma bolsinha. Aqui no Cabo, a 20 minutos de Escada, chamam de tabu. Na zona da Mata Sul aqui, na cidade de Gamileira, chamam de picolé. Então, assim, são esses dialetos que diferentes, né? Dependendo do local onde você esteja, é que nós chamamos de variação regional ou geográfica. Percebam aí, eu coloquei até esse exemplo aí do nosso pão francês, né? Dependendo do local, percebam que ele vai ter várias nomenclaturas, né? Então, isso é a variação regional. Por que, Wanda, eu aprendo isso? Para eu parar de achar que na outra região, por terem um dialeto diferente do meu, eles são inferiores a mim. Isso não existe, tá? São culturas diferentes, pessoas diferentes, então, obviamente, vão aparecer também dialetos diferentes. Nós temos ainda a linguagem sociocultural, social e cultural. Social pelo o meio social, né? Você vai ter uma língua diferente ou uma linguagem diferente, né? Um modo de falar o português diferente pelo meio social que você tem. Se você estudou bastante ou estudou menos, se você teve contato com determinadas pessoas. Então, o meio social, ele também lhe guia a uma linguagem diferenciada, tá? Assim como também a cultura. Dependendo do meio cultural, né? Também ele vai influenciar na sua linguagem. A linguagem sociocultural, principalmente cultural, as pessoas falam muito dos dialetos, né? E da linguagem caipira, né? Aí por isso que eu botei aí o exemplo de Chico Bento. Essa linguagem caipira aí, ele é sociocultural, tá? Que alguns até acham que é mais cultural do que social, porque vai aí pela cultura de um povo, os costumes de um povo. Mesmo que eu saiba como se escreve corretamente uma palavra, mas por causa da minha cultura, por causa das pessoas que estão em volta de mim, eu termino falando de uma outra forma. Então, as variações sociais ou culturais. Eu coloquei só esse amparo aí para vocês tirarem todas as dúvidas, tá? Estão diretamente ligados aos grupos sociais de uma maneira geral e também ao grau de instrução de uma determinada pessoa, né? Muito bem. Mas aí eu queria que vocês, para a gente começar a finalizar esse assunto, entendessem que as variações, ela vai de acordo com a situação, tá? A variação situacional. O que seria isso, Wande?
ele vai de acordo com a situação. Se eu estou no meu trabalho, eu me utilizo de uma linguagem. Vamos imaginar que eu seja uma médica, então eu vou utilizar no meu trabalho a linguagem técnica, né? Se eu estou na escola, eu vou me utilizar de uma determinada linguagem. Se eu estou com os meus amigos, eu vou usar uma outra, com a minha família outra, enfim. A situação é que vai me guiar e vai guiar também a minha linguagem. Chegando então na linguagem digital, né? Eu coloquei até esse texto aí. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade, né? Então percebam que toda essa linguagem dele aí é uma linguagem digital, que chamamos também de internetês. Variação, né? No caso aí nós vamos ter uma linguagem informal, tá? E vamos ter aí a linguagem da internet, né? Internetês, a linguagem digital empregada. É esse tipo de linguagem aí que vocês utilizam no WhatsApp, em e-mails digitais, não tem problema nenhum, só não posso utilizar na formalidade. Bem, recapitulando tudo para a gente terminar: língua, código linguístico, mais a cultura e os costumes de um povo, né? No caso, a língua, ela vai ser um material de uso para a linguagem, tá? Então, a linguagem, ela é um meio de comunicação utilizando-se de uma língua em comum entre as pessoas do discurso. E a linguagem, ela vai se dividir em verbal, quando usa palavras, não verbal, quando não usa palavras, mista, quando usa verbal e não verbal ao mesmo tempo. A linguagem verbal, ela é dividida em formal e informal. Formal, quando eu me preocupo em utilizar a gramática. Informal, eu não me preocupo em utilizar a gramática. E por essa razão, ela tem as variações linguísticas, as variações da minha língua, né? Onde essas variações, elas são divididas em histórica, regional, social e cultural. Espero que tenham gostado e até breve. Espero que tenham gostado. Fiquem aí agora aguardando apenas nossa próxima aula com exercícios para a gente colocar em prática tudo que vimos hoje. Ok? Até breve. Tchau. Olá, pessoal. Eu tô vindo aqui apenas para retificar uma coisa. Durante a minha fala lá atrás no vídeo, eu falei que a carta era dos governadores de Pernambuco. Logicamente que são os governadores do Nordeste, tá? Até porque cada estado tem um governador, né? E eu me equivoquei na hora que eu fui falar, eu falei Pernambuco por morar aqui, enfim. Então, a carta é dos governadores do Nordeste, tá bom? Eu tentei colocar isso lá no vídeo, mas eu não consegui. Por isso eu fiz essa pausa aqui para retificar o que foi dito lá atrás, tá bom? A carta dos governadores do Nordeste. Beijo.